Urgente! A notícia que está sacudindo o Brasil acaba de sair. O presidente atual foi oficialmente citado como réu em uma ação gravíssima que envolve também ministros de Estado e o comandante da Aeronáutica. A ação judicial acusa o presidente atual e a sua equipe de violarem a Constituição, cometerem tráfico de influência e desrespeitarem tratados internacionais ao autorizarem a aterrissagem de 2 caças de combate fabricados pela Suécia, sem aprovação do Congresso Nacional. Segundo a denúncia, o governo teria agido para favorecer empresas estrangeiras, ignorando as leis brasileiras e colocando em risco a soberania nacional. E o pior, tudo isso em meio a acordos bilionários envolvendo o projeto dos caças Gripen. O escândalo é enorme e pode abrir precedentes para novas investigações que atinjam diretamente o coração do governo federal. Fique comigo até o final desse vídeo para entender o que está acontecendo e o que está em jogo, o que pode acontecer nos próximos dias e por que este caso pode marcar uma virada histórica na política brasileira. Lula torna-se réu em ação popular. Na manhã de hoje, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara Federal do Distrito Federal, ordenou a citação do presidente Lula, do ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira, e do comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno, na qualidade de réus para que respondam uma ação popular ajuizada contra a concessão de asilo diplomático à ex-primeira-dama peruana Nadine Heredia, condenada por uma série de crimes comuns em seu país, como corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A ação protocolada na última terça-feira, dia 22, explicita a violação do artigo 3 da Convenção de Caracas de 1954, que veda expressamente a concessão de asilo a condenados por crimes comuns, salvo quando os fatos apresentarem claramente caráter político, o que não se verifica no caso da peruana. O comandante da Aeronáutica foi admitido no processo por usar avião da FAB para trazer a Dondoca para o Brasil, fato que representaria desvio de finalidade. A admissão dessa ação popular com ordem para citar o presidente Lula escancara o maquiavelismo petista porque, recentemente, o deputado Lindbergh Farias, do PT, companheiro da ministra da Secretaria das Relações Institucionais e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, requereu a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, alegando justamente que eventual asilo político concedido ao ex-presidente por outro país frustraria a ação penal na qual ele figura como réu por encabeçar uma suposta tentativa de golpe de Estado e piriri e pororó. Desta ação ter sido aceita, Lula foi citado, vai ter que responder. A situação torna-se complicada agora, hein, professor? Pavi, posso fazer uma comparação inadequada, mas, primeiro, eles podem fazer a citação, mas o que será alegado é uma situação parecida com a do Batiste. O que eles vão fazer? Eu conheci a personagem que escreveu aquela obra jurídica, e, inclusive, ele se disse enganado pelo então ministro da Justiça. Porque pediu que fizesse uma peça sobre direitos humanos, ele fez, e aquilo foi adotado e aplicado para o caso Batiste, para justificar que continuasse no Brasil um criminoso como ele. Tá? Estou botando o peixe pelo preço que chegou para mim. Tá? Então vai ser alegado da mesma maneira, porque independentemente do que possa ser apresentado, e aqui os dados são muito sólidos, são muito concretos, independentemente de dizer a Convenção de Caracas, ela define, não pode ter, porque crime comum não se enquadra, tem que ficar enquadrado como crime político. Todos alegam que não há como comprovar o crime comum e comprovar o crime político. Então fica apenas o argumento daquele que está solicitando o asilo político ou o asilo diplomático. Ora, começa com o asilo diplomático você entra numa embaixada ou num consulado e fica lá. Isso é coisa que os latino-americanos inventaram, eu creio.
Eles inventaram porque fugiam nos regimes que havia aqui, nos governos que aqui estavam. E acabaram chegando a uma conclusão de que haveria elementos suficientes para, no caso de perseguição política, você deveria receber o asilo. E qualquer argumento do governo de que o crime era comum deveria ser considerado em segundo plano, até que se demonstrasse. Aí nós temos, o governo peruano está vivendo um processo de crise. O governo atual aqui no Brasil simplesmente faz algo que a direita não faz. A direita do Brasil, ela compete entre si. A esquerda aqui no Brasil e esse governo passa a mão e um estende a mão para o outro. Eu vi pessoas dizendo com relação ao padre Júlio Lancelotti, dizendo assim, ninguém larga a mão do Júlio Lancelotti. Mesmo que alguns ali falassem, mas parece que não sei, talvez não seja bem assim. Mas todos falavam, nós não vamos largar a mão deles. A mão? A mão. Aí eles simplesmente vão segurar a mão um do outro. É interessante, por quê? Porque traz um elemento para se discutir em termos de relações internacionais, em termos de política externa brasileira. Isso vai ser interessante. O problema todo é, e a nossa direita, nas instâncias adequadas para fazer a discussão? Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara e do Senado. Farão o quê? Eles têm autoridade para fazer as convocações. E, inclusive, anular. Sem precisar que houvesse ocorrido essa citação. O que eles vão fazer? O que eles estão fazendo? Eles não têm a menor ideia, infelizmente. Quem poderia fazer isso, que tem conhecimento claro? O Van Hatten. Porque o Van Hatten é formado em relações internacionais. E ele tem nível intelectual para fazer esse acompanhamento. Mas tirando ele, alguns outros, o que será feito? A minha perspectiva. Traz um problema, mas é apenas um problema a mais dentro de toda essa salada que eles já estão acostumados a lidar, porque eles não vivem como nós, com base na verdade e na busca da dignidade. Eles vivem, ao contrário, em busca do poder e utilizando, não a verdade, mas usando o escamotear todos os discursos e fatos em cima de narrativas. Eu concordo, eles não vivem como nós, eles vivem no gerúndio. É isso mesmo. Não? Deu para entender? Deu. Sim. Deu. É isso mesmo. E aí, mas será que Nadine Heredia, como é que é o sobrenome do marido dela? O Mala. Ele é o predestinado, né? O Mala. Amigo do Odebrecht, o Mala, meu amigo Mala. E o Barata que levava a mala. É? Quem que é o Barata? Era o representante da antiga Odebrecht. E só os nomes bonitos também, né? Que você fala, deixa eu chamar aí o Barata, né? Você já sabe que não é coisa boa que vem aí. Olha, quando saiu essa notícia, né, de que foi concedido esse asilo, nós chegamos a comentar aqui, e depois, segundo o jornal peruano, né, saiu lá que o Lula é corrupto e tudo mais, eu fiquei pensando numa coisa, por que que o ex-presidente não pediu também o asilo diplomático e o asilo político? E é uma forma de proteção da própria esposa aqui no Brasil, né? Porque eles sabem demais qualquer coisa que, caso o presidente Lula não faça, não concedesse esse asilo, iriam vir à tona outras coisas. É um ressurgimento de questões da Lava Jato que circularam pela imprensa durante esse período aí, desses acontecimentos. E ele ficou lá. Né, ele está cumprindo a pena naquela prisão que é específica para ex-presidentes no Peru, porque dividiu os dois, um veio para cá, o outro está lá, então não tem como fazer queima de arquivo, não tem, entende? Não tem como fazer nada. O Lula fala mal eles português. Estão na mão deles. O Lula e a Janja, eles já falam mal português, e aí alguém deve ter perguntado, né? Viram o presidente preso, aí perguntaram, mais alguém que cometeu o crime comum? Aí responderam Nadine, eles entenderam que era só ela. Exato. Aí mas de toda forma ela fica protegida. Ela já estava preso. Eu acho que já estava presa. Ela ainda estava em processo. Ela foi para a embaixada. E alegou perseguição política. De toda forma, ele estando lá, é uma proteção para ela aqui, em termos assim, digamos, sei lá, uma queima de arquivos, uma coisa assim, porque tem muita coisa que se sabe que poderia vir à tona caso esse asilo político não fosse concedido. Partindo desse pressuposto, como que o PT age? É aquela coisa, o que não tem remédio, remediado está. Eles têm que dar asilo político para ela, ponto.
então eles vão criar todas as narrativas e enfrentar todas as argumentações legais que forem necessárias até o final para manter esse asilo político. E o professor falou muito bem, na Convenção de Caracas, que é essa que trata desse assunto, tem um artigo específico lá falando que realmente são só em casos de crimes políticos e não em crimes comuns, mas quem define o que está acontecendo naquela situação é o país que está recebendo ou concedendo o asilo. Então, o Brasil entendeu que é crime político e concedeu. No Brasil, de fato. Então tá certo, porque no Brasil, todo crime que a gente viu de lavagem, de dinheiro, corrupção, foi... Tá coerente. Exatamente. A Nadine Heredia, né, ela traz o fantasma da Lava Jato. Sim. Né? E tem alguns nomes aqui envolvidos nessa história toda, que, por exemplo, quem é o advogado da Nadine Heredia? É o Marco Aurélio Carvalho, do grupo Prerrogativas, o Prerro, que está inserido no governo federal hoje. Tem mais de 28 cargos espalhados Secretaria da Segurança, o Ministério da Segurança Pública, está lá nos Correios, AGU, tem mais de 28 locais. O que mais nós temos como coincidências nessa história aqui? Levavam dinheiro num apartamento, num bairro de classe média, em Lima. Lembra um caso aqui no Brasil? Que teve um apartamento com muito exatamente. De mala de dinheiro. Jadiel, a mão do... Exatamente. Um outro fato que eu acho bastante interessante é que, pelas declarações, o dinheiro foi para o Peru, pago pela Odebrecht, que até mudou o nome, agora é Novo Norte, não é isso? Novo Norte, tem que mudar o nome, né? Porque o antigo original estava meio feio. Foi a mando de quem? Do Lula. Através do Palocci. Do Lula? Não, isso está... Então, olha que interessante, isso está ressuscitando a Lava Jato na América do Sul, ela foi para frente. O único país em que não foi para frente a Lava Jato foi o país originário, que foi o Brasil. Muito bem colocado, coronel. E quanto a uma citação nessa notícia, falar sobre o maquiavelismo, né, do PT, Maquiavel foi um escritor que viveu no final do século XV, início do século XVI, naquela região ali de Veneza. Ele estava entre a polarização da disputa entre os Médici e os Borgia, né? E ele escreveu O Príncipe, essa obra aí de Maquiavel, e ele tinha uma das citações dele, era: o fim justifica os meios. Então, quando o Lindenberg Farias, o segundo marido da Gleisi Hoffmann, solicitou a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro por uma questão aí que ele poderia se asilar em qualquer país, eles fazem isso, o PT, para colocar como exemplo que realmente eles têm razão, que eles estão falando a verdade, que asilo político é verdadeiro e que o Bolsonaro pode pedir asilo a qualquer momento. Porém, como o coronel aqui já disse muito bem quais são os verdadeiros interesses, eu faço só um apontamento ao tenente-coronel Brigadeiro do Ar, ao coronel Brigadeiro do Ar, Marcelo Damasceno, a qual eu conheço e respeito muito. O chefe das Forças Armadas no Brasil é o presidente Lula. O presidente Lula, ele deu a ordem e o brigadeiro simplesmente cumpriu, só isso. Ele foi obrigadeiro a cumprir. Ele foi obrigado a cumprir essa ordem. E quanto a Maquiavel, já que o PT é tão maquiavélico, eu vou colocar uma frase aqui de Maquiavel que explica bem o poder e a inteligência de um governante, né? Se mede o poder e a inteligência de um governante pela inteligência daqueles que estão em volta dele. Por aí, vocês já podem imaginar o quanto é inteligente o nosso governante. Calma aí, você assistiu o vídeo até agora, mas será que você já é inscrito? Será que você já curtiu ou deixou o seu comentário? Se você não fez nada disso, faça agora, nesse momento que eu vou te dar alguns minutos. Mas se você já fez, compartilhe também e convide mais amigos para poder se inscrever no canal. O senhor que foi um protagonista também em toda a questão da Operação Lava Jato, o Brasil que chegou a prender, inclusive o atual presidente da República em relação às questões relacionadas à Lava Jato, e agora o Brasil virou um espaço para abrigar gente que passa por condenações, lavagem de dinheiro. O nosso país virou essa situação depois dessa ponta-cabeça, dessa cambalhota que a justiça deu,
mas nós temos ainda um fio de esperança em relação a tudo isso, não temos, senador? Perfeito, olha, bom dia a todos que estão nos acompanhando, da Gazeta do Povo, pessoal aí do Paraná, do Brasil inteiro, né? Cumprimentar aqui a Anne, também a Cristina, também o Lucas. Olha, esse foi um tapa na cara dos brasileiros e dos peruanos, né? O governo brasileiro conseguiu, o governo Lula conseguiu mais uma. Ontem, inclusive, nós tivemos essa grande operação contra fraudadores do INSS, parece que 6 bilhões estimados aí de fraude contra aposentados, e eu até falei brincando aqui no Congresso, é mais uma prova de que a gente não precisa importar corruptos do Peru, nós já os temos aqui em abundância. O que a gente fez aqui no Congresso foi uma convocação do ministro Mauro Vieira, né, que é o ministro das Relações Exteriores, para explicar perante a Comissão de Relações Exteriores todo esse episódio. Foi um asilo relâmpago. A Nadine Heredia foi condenada juntamente com o Ollanta Humala por corrupção e lavagem de dinheiro lá no Peru, e na mesma data da sentença ela já procurou a embaixada brasileira, conseguiu o asilo, e para afronta ainda dos brasileiros, o Lula mandou um avião da FAB buscá-la, e ela veio ao Brasil como se fosse uma espécie de chefe de Estado com todas as honras. Então foi um grande assinte. Eu tenho dado, durante toda essa semana, concedido uma série de entrevistas a veículos de imprensa do Peru. Eles têm me procurado para saber a situação aqui no Brasil em relação a esses fatos, e o sentimento lá é de indignação. O asilo político é um instrumento tradicional usado na América Latina para ser concedido a pessoas perseguidas politicamente, pessoas normalmente que são vítimas de processos por serem opositores de um determinado regime, por crimes de opinião, casos, por exemplo, que a gente vê lá do Maduro, naquela perseguição desenfreada contra a oposição venezuelana, Maria Corina Machado, ali faz sentido. Agora, conceder asilo político a alguém que foi condenado por corrupção, e ainda porque teria recebido suborno de uma empreiteira brasileira, a Odebrecht, que também subornou aqui dezenas de agentes políticos no Brasil, é um tapa na cara do brasileiro e dos peruanos. Então precisa ter consequências, precisa ter reação. Muito bem, senador Sérgio Moro aqui no Café com a Gazeta do Povo. Senador, vou passar aqui para a nossa comentarista Anne Dias, tem um questionamento para o senhor. Muito bom dia, senador. Obrigado pela participação com a gente novamente. Senador, aproveitando inclusive a tua experiência com a Lava Jato, eu queria pedir para que o senhor explicasse um pouco mais como foi esse caso de corrupção no Peru envolvendo a Odebrecht, que a gente sabe que tem relação com a Lava Jato, para que a nossa audiência entenda de fato o que ela está sendo condenada e agora, infelizmente, está sendo acolhida aqui no Brasil. Bem, a Odebrecht, ela subornou políticos aqui no Brasil e políticos também estrangeiros para obter contratos no exterior. No Peru, a partir ali mais ou menos de 2016, 2017, num desdobramento da Lava Jato brasileira, começaram a surgir provas, principalmente decorrente de extratos bancários de contas da Odebrecht no exterior e de própria colaboração de delatores executivos da Odebrecht, de que ela teria subornado diversos agentes políticos no Peru. Tem o caso do ex-presidente Alejandro Toledo, que inclusive estava nos Estados Unidos e foi extraditado recentemente ao Peru por ter recebido suborno da Odebrecht. Tem o caso, que ainda sob investigação, do Pablo Pedro Kuczynski, também presidente do Peru, que acabou tendo que renunciar num desdobramento aí da Lava Jato. E tem o Ollanta Humala, que foi presidente do Peru, e consta, tá, que ele e a esposa dele, a Nadine Heredia, teriam recebido suborno da Odebrecht em 2011, destinado à campanha eleitoral, algo em torno aí de 3 milhões de dólares, na época mais ou menos 4 milhões e 800 mil reais. Inclusive, quando a gente estava com o caso da Lava Jato aqui no Brasil, apareceu, as pessoas talvez se recordem, uma planilha eletrônica chamada Programa Especial Italiano, foi encontrado no aparelho celular do Marcelo Odebrecht e também em e-mails de executivos da Odebrecht, e esse programa especial italiano ele retratava uma espécie de conta corrente informal
entre a Odebrecht e o Antônio Palocci, que controlava contas ali do interesse, segundo ali foi relatado na época, da Presidência da República. E dentre os lançamentos de débito que tinha nessa planilha, tinha lá Programa OH, né, que foi identificado como sendo o Programa Ollanta-Humala. Então a Odebrecht ela teria subornado, pago suborno para a campanha eleitoral do Ollanta-Humala e para sua esposa estaria envolvida diretamente. Há quem diga até que ela era a cabeça desse esquema criminoso no Peru, e agora eles foram condenados, e de repente o Brasil, de Lula, concede esse vergonhoso asilo político, e depois esse voo da vergonha, manchando o bom nome da Força Aérea Brasileira, né? Deveria, não sei se o ministro poderia recusar, o ministro da Aeronáutica, mas deveria ter havido um protesto aí, de realizar o transporte de alguém condenado por corrupção para trazer essa pessoa aqui para o Brasil. Mas é um retrato, vamos ser bem sinceros, Anny, do governo Lula. O governo Lula é isso que a gente está vendo. Uma deterioração não só econômica do país, a inflação está aí no supermercado para todo mundo ver, os juros nas alturas estão aí igualmente, e a degradação moral, né? Já não basta os escândalos de corrupção que temos no Brasil. Ontem tivemos um exemplo aí do caso do INSS, dos aposentados sendo vítimas de fraudes bilionárias, inclusive com suspeita de envolvimento de sindicato dirigido pelo irmão do próprio Lula. Agora estamos também importando impunidade para os países da América Latina e fragilizando as nossas relações internacionais, sabe Deus com qual propósito, né? Qual que é o objetivo de conceder um asilo político para alguém como Nadine Heredia? Sérgio Moro aqui conosco, nós vamos passar agora, senador, lá para São Paulo. O Lucas Saba tem uma pergunta para o senhor também. Vamos lá, Saba. Senador, bom dia, sempre um prazer falar com o senhor, seja bem-vindo ao Café com a Gazeta aqui da capital paulista. Senador, vou aproveitar para fazer duas perguntas em uma, ainda sobre essa questão da Operação Lava Jato envolvendo a ex-primeira-dama do Peru. Nós tivemos outras pessoas condenadas no Peru, mas queria que você lembrasse a quem nos assiste a outros países que a Lava Jato chegou, não só o Peru, né, mas outros vizinhos nossos, e poderia explicar como se deu esse processo. E outra questão, queria que o senhor comentasse esse escândalo envolvendo o presidente do INSS, porque parece que a nossa Polícia Federal parou aí pelo menos deu uma pausa nessas perseguições a políticos que falam o que o presidente não gosta, para de fato fazer o papel dela e ir atrás de corruptos, senador. Eu vou começar pela segunda pergunta. Foi uma surpresa agradável saber dessa investigação da Polícia Federal, porque de fato, Lucas, eu converso até com muita gente da Polícia Federal ainda, e o que se vê é uma categoria absolutamente desestimulada, porque eles foram colocados a serviço de um regime político para a perseguição de crimes de opinião, né? Quanta gente aí processada porque teria supostamente ofendido o presidente ao chamá-lo, né, de ladrão, ou ofendê-lo, ou seja, uma opinião política que tem base, né, em fatos, apesar da anulação das condenações, e não deveria ser instrumentalizada a Polícia Federal com esse tipo de objetivo. Deixe isso ao debate político, ele que se defenda no próprio debate político. Mas houve essa operação ontem, foi uma exceção de uma ausência de ações nesse sentido nos últimos anos, e que pelo menos é um sinal positivo, mas também retrata toda essa escandaloso aparelhamento da máquina pública em favor da máquina política que alimenta o PT. O que aparenta, eu não conheço os detalhes aí da investigação ainda, só vi o que saiu na imprensa, mas o que aparenta é que havia uma apropriação fraudulenta de recursos dos aposentados, né? Os aposentados recebiam as suas pensões, as suas aposentadorias, sofriam descontos ilegais para pagar serviços inexistentes prestados por associações de sindicatos, de aposentados, amigos do governo. E isso num patamar aí de 6 bilhões de reais. É dito que essa fraude teria começado até antes do próprio governo Lula,
mas o volume teria se intensificado significativamente a partir de 2023. Agora foi interrompida essa fraude. E surgiu essa surpresa ainda na data de ontem, que um dos sindicatos envolvidos é dirigido, ou tem por vice-presidente, tem por um dos seus dirigentes, o próprio irmão do presidente da República, aquele Frei Chico, que lá no passado, né, depois anularam isso também, teria sido acusado de receber uma espécie de mesada da Odebrecht. A gente vê que esses fatos vão se repetindo, né? Eu sempre entendi o seguinte: se o crime não encontra barreiras, as coisas tendem a voltar. E é o Brasil do Lula que está de volta. Em relação ao outro tema da Odebrecht, a Odebrecht, de fato, ela até admitiu isso no acordo de leniência, que ela pagou suborno para dezenas de agentes públicos mundo afora. Então tem desdobramentos no Peru, tem desdobramentos no Panamá, inclusive o ex-presidente, Ricardo Oliveira, também ali foi condenado criminalmente ou está em julgamento. Tem casos no México, tem vários casos de lavagem de dinheiro em países europeus, como ali na Suíça. Vários desses países fizeram a sua lição de casa. Outros países tiveram dificuldades. Na Colômbia, a própria Bolívia ali não teve lá muitos desdobramentos, mas foi algo espalhado. Equador tem até hoje o Rafael Correia, né, que acabou fugindo do país e está lá escondido lá na Europa por conta de desdobramentos da Operação Lava Jato, mas teve lá um vice-presidente que foi condenado e se encontra preso, que é o Joseph Glass. E o Peru, me parece que foi o país que avançou mais nessas investigações. São 4 ex-presidentes processados e investigados, não é algo trivial fazer isso, e um outro presidente um desses presidentes é o Alan Garcia, que diante do surgimento do escândalo de corrupção e na perspectiva de ser preso, se suicidou. E agora o Brasil, que era admirado, né, porque a gente estava fazendo nossa lição de casa aqui com a Lava Jato, a gente está desfazendo tudo, com base nesses julgamentos, que no fundo são uma reviravolta política de alguns ministros do Supremo, que têm anulado até mesmo casos baseados em confissões. O indivíduo fez um acordo, ele confessou que ele roubou dinheiro público, ele devolve o dinheiro público e anos depois ele vem lá pedir ao Supremo que anule o acordo, a confissão dele, por alguma fantasia ficcional criada e que encontra abrigo naqueles que querem um revanchismo contra a Operação Lava Jato durante esse governo Lula. É uma vergonha o que está acontecendo hoje no Brasil. Muito bem, senador Sérgio Moro aqui com a gente no Café com a Gazeta do Povo. Agora, senador, mais uma perguntinha da Cristina Grêmio, nossa comentarista. Está com você, Cris. Adoro, um prazer conversar com o senhor de novo. Queria fazer 2 perguntas, na verdade. Uma delas diz respeito aos ministros do STF, que o senhor mencionou aí agora há pouco, se relacionando à questão do desmonte da Lava Jato, mas a gente tem falado aqui, relacionado a outros assuntos, exibimos mais cedo o vídeo do ex-presidente Bolsonaro sendo intimado dentro da UTI a responder a essa intimação em 5 dias, e criticávamos, obviamente, também a omissão do Senado. O brasileiro está muito atento ao fato de o Senado não levar nunca a cabo a votação de pedidos de impeachment de ministros do STF que abusam de sua autoridade e desrespeitam a Constituição. Esse caso que eu citei foi só mais um deles. Então, eu queria saber se nos bastidores, pelo menos, do Senado, há uma indignação, alguma tentativa de fazer, de alguma forma, pressão sobre o novo presidente, Davi Alcolumbre, para que se vote algum desses pedidos de impeachment de ministros do STF. E a outra pergunta é relativa especificamente a Nadine Heredia. Eu vi que o senhor fez um pedido para a Comissão de Relações Exteriores para que o ministro das Relações Exteriores seja ouvido para explicar não só o asilo político concedido a ela, mas também o envio do avião da FAB. O senhor acha que isso pode resultar em quê exatamente para o governo? Bem, quanto ao primeiro ponto, Cristina, um prazer, né, falar com você. Eu sou oposição a esse governo Lula, desde o início, então eu tenho sempre me posicionado contra esse governo. Eventualmente, quando aparece alguma medida que é positiva para o país, embora são muito poucas que vêm desse governo, até voto a favor, mas, em geral, essas pautas de desmonte da combate à corrupção, essa perseguição ali aos manifestantes do 8 de janeiro, e outras medidas, né, tentativas aí de censurar, inclusive, a liberdade de expressão, eu sempre me posiciono contra. Eu tenho me posicionado, inclusive, a favor dessa anistia para o 8 de janeiro,
ninguém concorda com destruição de patrimônio público ou com qualquer espécie de arruaça, mas esses julgamentos, da forma como foram feitos, não são aceitáveis, ainda mais impondo penas lá de 17 anos, 16 anos de prisão a pessoas que são muito simples. Eu, inclusive, também tive contato com várias dessas pessoas e pude constatar, pessoas que se exaltaram naquela lógica um pouco de turba e não merecem aí ficar 17 anos preso, ou muitos aí com prisão preventiva de 2, 3 anos, a meu ver, tudo isso muito abusivo. Agora, em relação a esse processo do presidente Bolsonaro, o que eu tenho dito desde o início, esse processo está muito politizado. Então, faria o Supremo um favor a ele mesmo se ele mandasse esse processo à primeira instância, porque não tem ninguém de foro privilegiado lá. O único que tem é o Ramagem, né, que é deputado federal, mas acontece que os fatos que são imputados a ele são anteriores ao exercício do mandato. Então, o Supremo nem teria competência. O ministro Fux, aliás, tem se posicionado ali, sendo vencido nessa parte da turma, exatamente nesse sentido. Para que o Supremo vai entrar nesse processo que virou altamente politizado e as pessoas veem esse julgamento como se fosse algo de cartas marcadas? Então, precisa ter justiça, sim, e precisa ter aparência de justiça. O Lula foi julgado aí em primeira instância, ele foi preso, inclusive, só depois de ser condenado em segunda instância, teve confirmação da condenação em terceira instância, depois que houve aquela reviravolta política. Então, por que tratar de maneira diferente aí o presidente Bolsonaro? O que eu tenho me posicionado é isso: manda esse processo para a primeira instância e vamos ver lá o julgamento, né? Vai ser distribuído para um juiz técnico e ele vai poder avaliar aqueles fatos que são imputados, todos aqueles grupos. Mas, enquanto aos manifestantes, a minha posição é clara aí em favor da anistia, né? O ideal seria, no início, que tivesse sido julgados em primeira instância e aí punidos aqueles que destruíram patrimônio público e aqueles que não destruíram ficariam de fora. Agora, nessa altura do campeonato, com gente aí presa preventivamente há 2 anos, tem que ter anistia, né? Melhor encerrar isso aí de uma vez por todas. Em relação a medidas contra o Supremo, é uma situação bastante simples. Não existe maioria hoje no Senado, não existe maioria na Câmara para uma medida dessa espécie. O que o Senado tem feito, a meu ver, que é muito importante, ele aprovou lá a emenda contra as decisões monocráticas, né, porque estava havendo abuso, tivemos suspensão da lei das estatais por mais de 1 ano, com base numa decisão monocrática do ministro Lewandowski, que depois virou ministro da Justiça do governo Lula. O Senado aprovou, foi para a Câmara e agora está parado lá na Câmara, né? Não sei porque que a Câmara também não avança com essa pauta. Nós aprovamos também a PEC antidrogas, diante uma reação de uma decisão do Supremo, que me parece errada, de querer descriminalizar o posse de maconha para consumo, ou estou confundindo até para venda, né, de 40 gramas de maconha. A meu ver, não é uma seara que cabe ao Judiciário, cabe ao Senado. Mas medidas mais drásticas não existe a maioria necessária para fazê-lo. Agora, a manifestação de indignação, a oposição, o que a gente tem tido condições de fazer sendo minoritários, nós temos feito. Inclusive, essa própria convocação do ministro na Comissão de Relações Exteriores, para que ele tenha ali a oportunidade de se explicar, né, e explicar à sociedade brasileira por que o governo Lula está querendo importar gente que praticou corrupção e ainda subornado por uma empresa brasileira. Por que a gente quer estragar a nossa imagem internacional, já abalada? Por que a gente quer estragar nossas relações internacionais com o Peru para salvar da abrigo, da impunidade, a Nadine Heredia? Eu acho muito difícil ele dar uma explicação razoável para isso, mas esse é um primeiro passo. E aí, depois dessa audiência, que nós vamos verificar quais são as consequências possíveis. Agora, a gente vê que é um governo que está afundando, né? Até com dificuldade até para compor o seu próprio, essa reforma ministerial, entre aspas, que eles estão dizendo, que só conseguiram mexer ali em gente do próprio PT até o momento. A situação do presidente atual e de sua equipe se complica a cada dia que passa. Agora não se trata apenas de escândalos antigos. Estamos diante de novas denúncias com novos fatos e provas que podem abalar a estabilidade do governo. A justiça finalmente começa a agir e o povo brasileiro precisa estar atento. Não podemos permitir que mais um escândalo de corrupção, tráfico de influência e desrespeito à soberania nacional passe impune.
O Brasil já pagou caro demais por erros do passado. Se queremos um futuro diferente, é agora que precisamos nos posicionar. Compartilhe esse vídeo, espalhe a verdade e ajude a pressionar para que a justiça seja feita de verdade, sem cordões, sem favorecimentos. Se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte dessa luta, porque o Brasil é maior do que qualquer governo e junto nós podemos fazer história. Até o próximo vídeo, mas lembre-se, a verdade sempre vence. Conta tudo junto.